Olá, traders! Vini Lang aqui, fazendo análise completa aqui da Ethereum, passando análise de sentimento, footprint, análise técnica por Elliott, paridade de BTC, falar um pouco do Others também no final do vídeo. Então já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. E sempre aqui direto ao ponto, estamos com uma divergência no CVD aqui, tá? Na Ether, numa hora, tá? O que é bem significativo, demonstrando aqui uma fraqueza da parte vendedora, tá? Bastante liquidações também, e o Open Interest e o Long Short Ratio aqui bem estável, tá? Então, ao que tudo indica, a gente está próximo de um fundo aqui, fundo local. Por extensão de FIBO aqui, a gente está numa região bem importante, aqui entre 0,161 e 1,786, tá? E no mínimo um pullback é esperado, tá? A gente entende que no final de semana, geralmente a gente tem um price action mais lateral, tá? Então eu acredito que Ethereum não deve fazer nenhum movimento significativo nesses próximos momentos, tá? Se a gente olhar aqui, basicamente tem liquidez para os dois lados, tá? Por enquanto, então acho que está longe de uma reversão de tendência, mas pelo menos um fundo local aqui se encontra, tá? Então eu queria relembrar a análise da Ethereum passada, tá? Algum tempo atrás eu comentei que Ethereum era uma das melhores moedas para se estar posicionado quando a gente teve essa queda, justamente aqui porque ela tinha um stop claro nessa região abaixo do 0,5, tá? Então seria exatamente aqui nessa região em 3.400. Então, comentei que se ela perdesse essa região, ela perderia a tendência e essa estrutura de alta aqui e impediria aqui um alvo nesses all-time highs aqui e a mais, né? All-time high e 5.600. Então, a gente fez essa rompimento para baixo, tá? O que tudo indica, então, que toda essa estrutura aqui foi perdida e ela está em tendência de baixa aqui no curto prazo, tá? Tudo isso aqui foi perdido, tá? Então, isso aqui basicamente vira uma coisa só. E ela corrigindo, agora ela está corrigindo toda essa pernada, tá? Então, o que isso significa? Significa que ela tem bastante espaço para corrigir, ou seja, ela está numa região aqui, o início de um suportezinho, tá? Então, próximo aqui ao 0,382, mas ela tem bastante espaço para corrigir e provavelmente essa correção deve demorar, tá? Então, toda essa região aqui, 3.000 até 2.000 e depois aqui 1.800, seria a região de suporte para Ethereum, tá? Então, como que faz para pensar no melhor ponto de compra, tá? Para pensar no melhor ponto de compra, a gente tem que monitorar a estrutura corretiva e a estrutura que vai ser rompida quando romper, tá? Então, essa estrutura aqui, que poderia chamar aqui de Bullish Falling Edge, ou enfim, um canalzinho, é a estrutura que deve ser rompida para Ethereum confirmar um fundo, nessa que deve ser o fundo dessa onda B, tá? Então isso aqui seria uma onda A, uma onda B para ela fazer uma onda C, tá? E essa estrutura, ela só vai ser rompida quando a gente romper a região dos 4.300, ou seja, você que está vendido em Ethereum, esse é seu ponto que você vai precisar recomprar, tá? Você que está fazendo hedges e tal. No momento, pensando nas estruturas mais do curto prazo, tem algumas considerações, tá? Eu vejo dois cenários possíveis aqui, um que está destacado em amarelo e um que está destacado em branco, tá? Eu deixei um pouco mais limpo aqui, então só deixei os últimos, mas basicamente isso aqui pode ser uma onda A, uma onda B, tá? Então a gente fazendo isso deve respeitar esse suporte aqui até esses $3.000 e fazer um pullback até essa região aqui 3.700, 4.100, tá? Então essa região aqui é uma região de distribuição e de venda para Ethereum, tá? Então 3.700 a 4.100, tá? Deixa alarme nessa região, enquanto essa região aqui mais no curto prazo também é uma região que a gente deve ficar atento a um price action, tá? Então, especialmente aqui nessa região 3.250 a 13.300 é uma região em que Ethereum pode fazer uma armadilha, tá? Então a gente tem aqui algumas confluências, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui a VWAP, ela tá nessa região aqui do 0,61. Então esses fundos, toda essa região aqui é uma região de resistência que pode inclusive dar uma operação de venda aqui, dependendo da análise de sentimento, dependendo da análise
técnica com relação ao price action, né? A gente vê um price action de rejeição, vemos o volume um pouco decrescente, que nem já está, é um indicativo de que Ethereum pode formar um topinho aqui, e aí a gente teria esse alvo aqui na região dos 2.900, perdão, tá? E depois aqui 2.600. Então Ethereum está numa tendência de baixa, tá? Embora ela esteja com sentimento aqui neutro, e se a gente olhar aqui no footprint, a gente tem vários gatilhos aqui de venda, de deltas grandes de venda, que indica um gatilho de fundo, tá? Então a gente tem gatilho de fundo aqui, que é justamente essas divergências, tá? Então aqui no TRDR a gente consegue ver esses deltas através dessa divergência, e aqui no Monkey Terminal a gente consegue ver através desses pontos vermelhos aqui com grande número, que indica justamente as divergências nas ordens, tá? Então tudo isso aqui indica que ela chegou num fundo importante aqui, né? A gente inclusive tem o follow-up das ordens. Para cima, né, a gente tem ordem aqui nos 13.300 até 3.350, né, que é justamente essa região aqui por Fibo. Então eu acredito que ela deva consolidar e passar aqui por uma briga, tá? Deve liquidar para os dois lados, tá? A gente tem aqui tanto aumento de shorts quanto aumento de longs, então tem posições para os dois lados. Ela deve subir, liquidar para ambos os lados, tá? Qual que vai ser primeiro? Não sei. Eu sei que acima ela tem resistência aqui, novamente dizendo, anotem, deixa alarme. 3.200 a 3.300, resistência do curto prazo. Caso rompa isso, abre espaço para testar e fazer armadilha aqui em 3.700 a 4.100. E suportes por extensão de Fibo 2.900 a 2.800 e dando aqui um zoom out a região aqui desses topos anteriores, justamente aqui em 2.800 e depois 2.600, tá? Então depende que tipo de trader que você é, né? Qual time frame que você gostaria de operar. Para mim, dá para operar diferentes time frames aqui na Ethereum, respeitando esse range aqui de resistência, de suporte e olhando a análise de sentimento para justamente confirmar um ponto ou outro, beleza? Com relação à paridade BTC, ela segue no suporte, na tendência de alta, tá? Então o movimento que começou lá em abril, ainda respeitando, tá? Então tá até desenhado um long aqui, tá? Enquanto ela tiver, acima da região dos 3.000 satoshis, tendência de alta, tá? Ela deve consolidar aqui nessa região ou subir, tá? Então espero que a Ethereum ela se mantenha estável com relação ao Bitcoin ou performe melhor que o Bitcoin, tá? Acho difícil Ethereum performar pior que o Bitcoin nesse momento, enquanto ela mantiver esse suporte aqui nos 3.000 satoshis, tá? Perdeu esse suporte aqui nos 3.000 satoshis, não necessariamente perde a tendência, mas aí ela teria um suporte mais abaixo aqui e não daria muito para pensar assim em algo tão bullish, tá? Então, o momento tá no suporte na paridade BTC, tá num suporte na paridade USDT e no mínimo uma armadilha deve fazer acima, tá? Se vai fazer uma armadilha no curto prazo ou não faço ideia, vai depender da liquidez, tá? Então tem que ficar bem atento à análise de sentimento. Com relação ao gráfico do Others, tá, que vocês pediram também para analisar, não teve nenhuma mudança de cenário assim no prazos maiores, tá? Se vocês olharem também, o Others, ele tá bem parecido com outros gráficos da VAX, da AVE, da ADA, a gente deixou essa vela, né, e tá consolidando aqui distante da onde foi deixada a vela, distante do ponto de rompimento. Então ele representa muito bem o que está acontecendo com as altcoins, tá? Se a gente for pensar aqui numa perspectiva, né, por Elliott, teria basicamente duas, tá? Ambas bullish, tá? Num prazo maior, porém uma com certeza bem bearish no curto prazo, tá? No curto prazo eu posso estar falando de meses, já que eu estou olhando aqui bem um contexto geral, tá? Basicamente aqui a gente teria então 1, 2, 3, 4, tá? Aqui, novamente 1, 2, 3, 4. Para esse suporte de onda 4, aqui a gente tem essa região aqui
dos 95 bi a 57 bi, tá? Nesse cenário aqui, A, B, C em azul. Para isso, a gente precisaria perder a região dos 150 bi. Em resumo, perdeu 150 bi, a gente vai ter várias moedas derretendo e devemos, no mínimo, testar o fundo do range, tá? Se ganharmos a região dos 3,50, tá? Bi, provavelmente a gente vai estender esse movimento e romper all time high do mercado como um todo. A gente teria alvo por Fibo lá no all time high mesmo, tá? 500 bi de market cap. Então, por enquanto, bem indeciso, né? Inclusive fazendo vários dojis aqui, né? Doji, e precisa dessa decisão, beleza? Então, essa foi a análise do Others e do Ethereum. Tá bonito, tá? Os suportes aqui, tanto do Ethereum, essas vendas a mercado, quanto do próprio Bitcoin. Tem bastante deltas aqui. Acho que no mínimo um pullback para liquidar a gente faz. Quem sabe algo mais bullish, então faz sentido prestar atenção em possíveis posições compradas aí depois dessa queda. Bom final de semana a todos e bons trades. Até mais.